Boa noite a todos e todas. Eu sou o Diogo Comitri, sou professor de História do Instituto Federal de São Paulo, mestre em História Social pela Universidade de São Paulo e atualmente desenvolvo meu doutorado também na Universidade de São Paulo sob orientação da professora Ana Paula Tavares Magalhães Tacconi. Nós estamos aqui hoje para apresentar a mesa 5 do nosso congresso, intitulada Idade Média, Além da Europa, Medievalismo Global. Nós estamos aqui hoje com o Caio de Amorim Fel, que vai apresentar o trabalho Pensando o Medievo Globalmente, Possibilidades de Aplicação da História Global à Idade Média, e o Guilherme Queiroz de Souza, com o trabalho Raimundo Lúlio, A Idade Média Global e o Ensino de História, Perspectivas de Abordagem. Na dinâmica do nosso congresso, todo mundo já postou os vídeos que estão disponíveis no canal do congresso no YouTube e também no blog. E hoje a gente vai fazer aqui um debate sobre o conteúdo das apresentações. Eu vou começar fazendo algumas perguntas, primeiro para o Caio e depois para o Guilherme, e vou abrir depois para a gente poder interagir, para o Guilherme também poder perguntar para o Caio, e trocar uma ideia aí sobre a temática da nossa mesa. Dizer, em primeiro lugar, que é um prazer estar aqui com vocês. Aprendi muito com o trabalho dos dois convidados. Foi muito bom assistir. Assisti várias vezes. Um conteúdo muito interessante. Quem não assistiu, recomendo que assista, porque os dois vídeos realmente são muito importantes e a gente pode aprender muito com eles, né? Começando aqui, então, a primeira pergunta para o Caio, eu vou fazer uma pergunta para o Caio, depois eu faço uma pergunta para o Guilherme, abro para vocês, depois volto, porque, na verdade, eu tenho várias perguntas para fazer para os dois, né? Quando o trabalho ele é bom, ele suscita vários questionamentos na gente. Então, Caio, a primeira coisa que eu queria perguntar para você, né, é em relação ao ensino de história, como você acha que a história global pode contribuir para que os temas históricos ganhem significado para os estudantes, né? Permitindo que esses estudantes utilizem esse repertório que a história dá para interpretar a realidade que eles estão inseridos. Bom, primeiramente queria parabenizar o evento até aqui, né? As mesas têm sido extremamente interessantes, as falas têm contribuído bastante, né, para o aprendizado de vários temas, né? E queria também agradecer a presença de todos que estão acompanhando a gente aqui, né, nesse horário. Agradeço pela pergunta. Eu acho que o grande ponto, eu acho que a história global pode vir a contribuir, e aí não só para o medievo, mas para a disciplina da história como um todo, é tentar desnaturalizar o sistema capitalista, né, das sociedades humanas. Então, eu acho que um ponto de maior relevância, talvez, para o ensino da história seja mostrar para o aluno que o sistema que ele está inserido atualmente não é algo natural ou algo que está fora do alcance de transformações, seja do sistema por completo, seja a própria reelaboração, talvez, do sistema, da sociedade que ele vive, né? Então, em alguns debates, né, proporcionados até pela própria AMPU, recentemente a gente via algumas falas dizendo que possivelmente a história medieval e a história antiga não eram mais tão necessárias assim, porque nós tínhamos temas mais sensíveis para trabalhar com os alunos em sala de aula, né? E aí um dos temas levantados, por exemplo, era da escravidão, né, que teria tido, pelo menos no nosso país, uma presença muito marcante, né, e uma relação muito próxima com o capitalismo. Olha, se a gente for parar para analisar, a escravidão existe desde muito tempo, né, e tentar colocar aqui, bom, aqui é o início da escravidão, a gente vai ter um problema enorme, né, e é importante que a gente demonstre para os nossos alunos que processos como esse, né, processos de escravização, eles geraram impactos dos mais variados em muitas sociedades ao longo da história, né? E se a gente for para o período medieval, a gente vai ver desde processos de imigração forçada até mesmo explorações mais diretas que tiveram impactos não só nas próprias sociedades, né, as quais foram escravizadas, como também as sociedades às quais esses escravos foram levados forçosamente, como também no próprio meio ambiente, né, a depender do trabalho que era exercido, a gente tem impactos consideráveis
no meio ambiente. Então, eu acredito que um dos principais pontos que a gente possa considerar para a história global seria essa questão de desnaturalizar o capitalismo, né? E um segundo ponto que eu também ressalto, e que eu tentei também deixar isso claro durante a apresentação, é que quando a gente olha, por exemplo, para a sociedade medieval, especificamente, mas para outras em outros momentos da história, a gente precisa perceber que, independente da sociedade que a gente está analisando, ela não se constituiu e muito menos sobreviveu de maneira isolada, né? Mas ela mantinha inúmeras outras conexões, articulações que davam sentido e reproduziram aquela sociedade. Então, acho que esse ponto pode não só impactar no entendimento dos períodos históricos aos quais a gente está se dedicando, como também pode romper com determinadas narrativas preconceituosas que ainda ecoam nos nossos dias, né, e que tentam, muitas das vezes, desmoralizar determinadas sociedades ou etnias, e que quando a gente vai olhar para os processos históricos, a gente percebe que essas etnias muitas das vezes estão intimamente associadas com outras sociedades às quais muitos clamam que sobreviviam de maneira isolada ou tinham ali uma especificidade que fazia com que essa sociedade fosse melhor ou superior às demais. Então, acredito que por aí a gente pode encaminhar de uma maneira muito mais proveitosa o ensino de história. Legal, muito obrigado, Caio. Guilherme, você quer fazer algum comentário sobre a resposta do Caio, a pergunta que eu fiz para ele, ou eu posso ir para a pergunta que eu preparei para você? Não, eu concordo com o Caio, sim, acho que ele coloca muito bem na apresentação. Mas, primeiro, boa noite a todos, agradeço aí a mediação do Diogo, prazer de falar com todos, prazer de falar com o Caio, quem eu conheço por WhatsApp, enfim, já batemos alguns papos aí, mas pessoalmente ainda não. E só complemento a fala dele, né, enfim, acho que a crítica ao eurocentrismo, né, é um dos pilares dessa história global que vem surgindo aí com bastante força, né, chegando no Brasil aí há alguns anos, e no caso da Idade Média, desconstruir uma naturalização que a Idade Média sempre esteve vinculada à própria história da Europa, né, naquelas caixinhas que o século XIX acabou formando, né, e isso permaneceu durante bastante tempo na historiografia, e, de certa forma, a história global, ela vem implodindo essas questões, né, colocando novos conceitos aí, integração, conexão, né, transculturalidade, foi um dos conceitos que eu trabalhei na minha apresentação, e essa renovação, ela tem sido muito importante, né, eu acho que ela está em sintonia aí com uma Idade Média do século XXI, né, uma Idade Média que trabalha com diversidade, né, a questão do outro, né, espaços conectados, o espaço, por exemplo, do Mediterrâneo, que na minha pesquisa eu tentei colocar isso, né, através desse ator, que é o Raimundo Lúlio. Eu acho que ela pode provincializar a Europa, né? Esse é um conceito bastante utilizado, e mostrar que a Europa não era o centro do mundo, né, naquele momento, não havia esse tipo de hegemonia, né? Isso o Caio também trabalha no trabalho dele. E eu acho que é basicamente isso, eu vou completar a fala dele. Muito obrigado, Guilherme. Guilherme, em cima da sua apresentação, a primeira coisa que eu pensei, né, é que muitas vezes, infelizmente, a gente tem um certo abismo entre a academia e o ensino básico. Muitas vezes, todo aquele conhecimento gerado no âmbito dos programas de mestrado, de doutorado, ele demora muito tempo para chegar até a sala de aula no ensino básico, né? E aí eu queria saber de você, Guilherme, com todo o repertório que você tem, como que você acha que a gente poderia aproximar as pesquisas sobre Idade Média global, especialmente, né, as propostas que se referem às abordagens voltadas para a aprendizagem do ensino básico? Como que a gente poderia fazer essa aproximação, na sua opinião? Beleza, obrigado pela pergunta. Existem várias formas, né? Eu acho que existem recursos midiáticos muito modernos que estão aí em voga, né? A questão dos jogos, né? Essas linguagens mais recentes, que elas atraem bastante esse público escolar, né? E assim cativa ali um interesse maior na Idade Média. Eu acho que a questão de cativar, de gerar um interesse é fundamental, né? Acho que o ponto de partida é esse, né? Então, muito
a gente tem normalmente críticas à questão do cinema, como ele é introduzido, mas o cinema, ele desperta um primeiro interesse, ali você vai trabalhando conforme a sua metodologia, enfim. Mas é complicado, você está dizendo uma coisa que de fato existe, né? Existe um certo abismo, né, entre a universidade e o ensino básico. Eu vejo que isso hoje há uma preocupação muito grande, né, em romper isso, ou pelo menos diminuir em parte, né, os trabalhos sobre ensino de história, eles vêm crescendo muito nos últimos anos, né, é um campo que vem crescendo bastante, e vários historiadores, vários medievalistas estão tentando, assim como eu, ingressar um pouco nesse debate, né, digamos, o meu primeiro projeto nesse campo de ensino de história, mas há limitações, enfim, há dificuldades, né, é um outro tipo de abordagem e linguagem. Outro aspecto, né, que eu acho que é fundamental é um diálogo, digamos, direto. Eu acho que o professor da universidade, ele, de fato, conhecer esse profissional da educação básica, conversar com ele, ter um contato direto, né, por exemplo, no caso desse trabalho, né, que ele é um resultado de um projeto de iniciação científica, né, vai terminar agora, né, nós tínhamos ali um objetivo que era introduzir esse material no ensino básico. E a pandemia chegou e jogou água em todo mundo. A gente não teve a possibilidade de ir para a escola, inserir esse material. Eu fiz alguns materiais com as minhas orientandas, né? A questão das histórias em quadrinhos, os mapas que nós produzimos. Mas mesmo assim, nós vamos tentar agora, no segundo semestre, uma espécie de exposição virtual, né? Acho que é a única forma que nós vamos ter de chegar diretamente a esse pessoal do ensino básico. Mas eu acho que, assim, existem ferramentas, né, existem materiais que cativam esse interesse, né, devem ser ali trabalhados. Gradativamente, o livro didático, ele vem incorporando algumas dessas novas abordagens. Eu vejo, por exemplo, o famoso Atlas Catalão já aparecendo em determinados livros didáticos, né, livros didáticos de 5, 6 anos já incluem numa abordagem de Idade Média que não é centrada na Europa, né? Enfim, isso vem acontecendo. Mas é difícil, eu reconheço as limitações que nós temos, mas é preciso, enfim, caminhar e superá-las em parte ou completamente. Está fechado o seu áudio. Eu sempre faço isso, gente. Eu não podia passar sem essa, né? Obrigado por me avisar, Guilherme. Eu já vou abrir para o Caio, para ele fazer um comentário sobre o que o Guilherme colocou, ou sobre a pergunta que eu fiz para o Guilherme. Mas antes disso, só quero rapidamente, né? Como você já antecipou uma pergunta que eu ia te fazer, Guilherme, que no final da sua apresentação você coloca a questão dos mapas do seu projeto de iniciação científica. E na hora, o que eu anotei aqui foi se você conseguiu utilizar com alunos do ensino básico. Você respondeu que a pandemia inviabilizou isso, né? E aí a pergunta que eu deixo para você responder rapidamente, para eu já passar para o Caio, só para a gente não ficar indo e voltando no tema, né? Se você pensa em disponibilizar esses materiais para que outros professores possam ter acesso, e inclusive, de repente, pensar aí pela universidade que você trabalha num projeto de extensão, algo do tipo para contribuir com a formação de professores que queiram utilizar essas fontes em sala de aula. Ótimo, Diogo. Bem, assim, nós fizemos uma inserção desse material, né, as minhas orientandas com um seu irmão, um sobrinho, né, nós fizemos por exemplo, algumas histórias em quadrinhos foram introduzidas, né, de forma individual com esses alunos que eram da família, enfim, né, mas estavam em casa sem ter uma aula numa escola, claro, pegando o gancho aí que você está dizendo, fazendo um jabazinho aqui, uma propaganda, essa minha apresentação, o título, exatamente como está, virou um artigo que foi aceito para publicação na revista Esboços, né, da Federal de Santa Catarina, que trabalha com história global. É uma revista aí bastante, vários números lançados nos últimos anos sobre história global,
e vai sair, me parece, no próximo volume. Né? Foi aceito há algum tempo, há alguns meses, mas esse processo demora sempre. E lá existem alguns anexos, né, com esse material. Né? Eu vou colocar, inclusive, aqui para vocês terem uma ideia de como é. Né? Esse foi o que eu coloquei no vídeo, no finalzinho dele. Né? São discos, né, giratórios de papelão que podem ser construídos e ali eles se conectam, né? É quase que um cubo mágico, né? Em forma diferente, mas existem ali determinadas categorias conceituais que podem ajudar ao aluno perceber uma Idade Média, através do Raimundo Lúlio, que não é uma Idade Média eurocêntrica, né? Então, existe muito mais do que aquilo. A própria trajetória do Raimundo Lúlio oferece essa possibilidade, né, de pensar essas outras perspectivas, enfim, isso vai estar nesse artigo que em breve deve sair, nessa revista Esboços, né, da UFSC, né, com esse material e outras, por exemplo, o mapa, né, que eu coloco na minha apresentação também está lá. Esse mapa pode ser depois, né, colocado, representado no quadro, com esse professor, desenhado mesmo no chão da escola, no pátio, né, da quadra, enfim, os alunos ali tendo uma interação, né, e podendo também participar dessa construção desse mapa. Então, fica aí como uma sugestão para quando sair. Um dos anexos é exatamente um desses materiais que podem ajudar esses professores, enfim, a trabalhar com uma Idade Média através do Raimundo Lúlio, que não seja uma Idade Média eurocêntrica, né? Legal, muito obrigado, Guilherme. Caio, então, sobre a questão, né, da aproximação das pesquisas realizadas na academia e a aprendizagem no ensino básico, você gostaria de complementar com alguma informação, algum ponto de vista aí para a gente trocar uma ideia? Eu acho que o Guilherme falou muito bem, né, sobre essa questão. Eu queria, na verdade, só dar um exemplo, né, de uma questão que aconteceu comigo. Em sala de aula, um aluno de sétimo ano, uma vez veio me fazer uma questão. Na época, eu estava como monitor ainda do colégio, e estava naquele momento de tirar as dúvidas, e ele me procurou porque ele não estava entendendo quem eram os povos germânicos. E aí, quando ele me mostrou o livro didático, no livro didático fazia referência que os povos germânicos eram os godos e os vândalos, e ficava por aí. E aí, assim, eu fiquei naquela dúvida, né? Bom, mas como é que eu vou explicar para esse garoto que tem uma infinidade de outros povos que a gente pode, né, colocar aqui? Porque, a princípio, a dúvida dele estava relacionado, menos até do que a aula, né, a professora estava tentando apresentar para ele, e mais com o que o livro didático estava trazendo para ele de informação. Então, eu acho que a grande distância, né, ainda que permanece entre a academia e o ensino básico, eu acho que ela se manifesta muito nos livros didáticos, né? E esses livros didáticos vêm sendo constantemente retrabalhados, né, repensados, inclusive no próprio evento aqui já foram trazidas questões sobre isso, mas eu acho que são pontos necessários para a gente avaliar como que a gente pode fazer esses estreitamentos. Porque, de fato, quando a gente tem, né, na academia, digamos, uma liberdade para trabalhar nas nossas monografias, dissertações, teses, etc., quando a gente vai para o ensino básico, a gente acaba confrontando um ensino que ainda é um ensino muito engessado e até ultrapassado. A gente ainda vê os mesmos temas com os mesmos exemplos aparecendo ali nos livros didáticos. E veja, para mim, a questão não é nem tanto em cima das temáticas, mas sim como que a gente trabalha essas temáticas e a partir de onde essas temáticas estão inseridas, né? Então, quando a gente vai falar, por exemplo, do processo do feudalismo, aí a gente vai ver no livro didático, só aparece o que está relacionado à França. Na verdade, supostamente à França, né? Porque aí vem a crítica da história global em cima dessa espécie de nacionalismo metodológico, né? De trazer ali essa circunscrição dos estados nacionais como uma categoria de análise fundamental do processo histórico. Então, eu acho que essas lacunas elas precisam ser superadas, mas, ao meu ver, ainda faltam propostas ainda que tentem fazer com que a gente consiga diminuir esses espaços, né, essas distâncias entre a academia e o ensino básico. Talvez, né, e aí eu acho que posso estar até viajando muito, mas eu acho que uma questão interessante seria justamente pensarmos como que as diversas regiões, por exemplo, aqui do Brasil,
trabalham a história medieval tanto na academia e como que os professores do ensino básico percebem isso, né, durante suas aulas. E quem sabe, de repente, a produção de um livro didático coletivo, né, não necessariamente assinado por um professor específico, ou uma professora organizadora, mas talvez, né, uma elaboração em conjunto das universidades brasileiras como um todo, né? Afinal, a gente não está tentando ver qual universidade ou qual professor ou professora tem maior capacidade de ensinar história. A gente está tentando aqui construir uma sociedade muito mais informada e muito mais consciente da sua própria existência, né, no mundo. Legal, Caio. Ótimas contribuições. Muito obrigado. Chegou uma pergunta aqui pelo chat, gente, que eu vou ler para vocês. Aí vou passar para o Guilherme responder e, na sequência, já o Caio. A pergunta é do Renan, e ele pergunta o seguinte: por que as universidades ficaram longe da BNCC para a educação básica, uma vez que o conhecimento é produzido e os professores vêm das universidades? Essa é a pergunta do Renan, que foi feita pelo chat. Pode responder o Guilherme, na sequência o Caio, por favor. Difícil pergunta, né? Por que que... Eu não vejo exatamente como um distanciamento muito grande, né? Eu acho que, enfim, vários professores tiveram, né, no âmbito dentro das universidades, uma tentativa enfim, se aproximar da BNCC e criticá-la, né? No meu departamento, a professora de História Antiga, Priscila Montijo, ela teve uma função bastante importante já desde 2016, em publicar alguns artigos sobre essa discussão, né, da BNCC, vinculado à História Antiga, que é a área dela, enfim, é uma questão política também, porque eu acho que, em parte, isso foi um pouco silenciado a partir de 2017. A gente tem a terceira versão da BNCC, que ela, digamos que é a menos pior de todas que saíram, né? Eu acho que um ponto interessante dela é a inclusão da questão do Mediterrâneo, né? Para mim, ali, eu posso fazer um diálogo com a minha pesquisa, né? Pensado esse meu objeto de estudo, e por questões também muito políticas envolvendo o próprio cenário nosso brasileiro nos últimos anos, isso ficou um pouco de lado, me parece, né? A BNCC, ela ficou um pouco ali colocada, né? Existiu aquele problema, né? O que eu acho que foi muito importante para a gente, história medieval e história antiga, a gente fez com que nós pudéssemos repensar algumas questões, né? Uma crítica interna dentro da nossa própria área, né? Eu acho que muitas coisas boas saíram daquilo, né, a partir de 2015, no final do ano, né, quando a primeira versão ela suprime essas áreas, né, e eu acho que houve coisas positivas, né? Nós saímos ganhando nesse debate, embora ele fosse inicialmente bastante duro conosco, né? Mas eu acho que a reflexão que foi feita a partir dali dentro da universidade, né, eu estou vendo muitos professores universitários, né, sobretudo história antiga e medieval, né, nessas áreas, repensando a BNCC e criticando, né, por que as escolhas foram feitas, né, mas, de fato, depois da terceira versão, eu acho que houve um distanciamento, né, de certa forma, né, os trabalhos começaram ainda a mencionar o problema, mas isso ficou um pouco de lado, né? Mas é importante, eu acho que isso foi importante, porque o que aconteceu foi importante para as áreas, embora uma crítica dura, né? Mas ela foi feita de uma forma errada, na minha visão, né? Porque em nome de um combate do eurocentrismo, isso foi suprimido, né? Isso não é assim, né? História antiga medieval, ela não é mais como foi feita era feita no século XIX. A gente não trabalha mais assim, né? Mas, enfim, as outras áreas, muitas vezes, acabam nos percebendo de outra forma, né? Enfim, passo para o Caio aí. Eu acho que a grande questão, né, para isso é como que a gente pode perceber os diversos níveis de constituição, né, de formação do ensino de história.
Eu acho que não só a academia precisa estar na vanguarda disso, eu acho que é o ensino básico principalmente, até porque ele é quem confronta diariamente, né, com os alunos, com as distintas demandas, né, tanto aqueles que lecionam escola pública ou em privada, né, percebe as diferenças das classes com que eles estão em contato, né, mas o que eu posso contribuir até para essa pergunta é uma visão que eu tive como aluno, né, até porque quando eu entrei na universidade, eu entrei em 2015, e eu estava meio que ali né, no centro da discussão da BNCC, e eu lembro que, se não me engano, a segunda ou a terceira aula que eu tive na universidade foi justamente na parte de introdução à história, e que era uma discussão sobre essa BNCC, e que na época era a proposta já de ruptura, né, de possivelmente retirada de história antiga e medieval, e a substituição por mais questões relacionadas à história nacional aqui do país. E eu lembro que a discussão levantava muitas opiniões que indicavam um caminho construtivo, né? Eu acho que a universidade ela sempre esteve ativa, mas eu acho que o grande problema é que a universidade ela ainda fica presa naquela velha construção na imaginária que a gente pode ter das torres de marfim da universidade. A gente ainda produz muita coisa que fica preso ainda àqueles que estão dentro da própria universidade. Então, eu acho que muitos dos nossos trabalhos eles contribuem para muitas construções e para muitos avanços da pesquisa histórica, mas eu ainda vejo que isso tem pouco alcance para fora dos pesquisadores. Então, a gente não consegue muitos contatos com a sociedade de uma forma geral, né? Eu não estou dizendo só em relação, por exemplo, aos professores do ensino básico, né? Mas a gente viu, por exemplo, com o acontecimento da pandemia, a proliferação, por exemplo, de podcasts, que os laboratórios, né, aqui das universidades brasileiras viram a necessidade. Mas veja, não foi a pandemia que trouxe isso, né? Esse problema já estava colocado há muito tempo, né? Era é só a gente ver a quantidade de canais de YouTube e de outras plataformas que têm tentado reconstruir uma história, né, e que estão hoje dando base aí para as políticas extremistas no nosso país e no mundo, né? Então, eu acho que a questão da BNCC ela traz esse problema. E um outro problema que eu também percebo é que a gente, por mais que a gente traga aqui discussões de como romper com esse eurocentrismo, de que o eurocentrismo não está centrado em pesquisas da Europa, né, e que muitas vezes, quando a crítica vem sobre essa questão, geralmente se está falando de uma Europa ocidental, né, porque a gente fala assim, bom, mas e as pesquisas relacionadas ao leste europeu? As pessoas, não, não, isso daí já não é eurocentrismo, é outra coisa. Bom, mas a gente está falando de Europa, né? E as pesquisas relacionadas, por exemplo, à Escandinávia, né? Como é o meu caso, que trabalho mais detidamente nisso. Ah, não, mas isso daí já é uma outra questão, né? E aí a gente fica assim, bom, a raiz do problema não está nisso, né? E eu acho que o ponto central disso é que a gente ainda não tem, talvez aqui, uma união dos profissionais de história, né, dos historiadores de uma forma geral, para tentar debater isso. Tanto é que a gente vê historiadores defendendo que, de fato, é melhor substituir mesmo história medieval, história antiga, por outros temas, temas mais recentes, né? E eles não percebem que isso é, na verdade, você está argumentando na mesma base do eurocentrismo, né? E que é um eurocentrismo justamente construído aí desde o século XIX, né? E se não até antes, né? E essas bases foram que construíram a história nacional de vários outros países, né? E a gente percebe que ao longo do próprio século XX, inúmeros historiadores tentaram se desvencilhar disso, mas a gente percebe que não é fácil. E não é fácil porque hoje, no século XXI, ainda tem historiador fazendo a mesma coisa. Então, eu acho que a grande questão é tentar romper essas torres de marfim da academia, né, e tentar aproximar mais os historiadores das universidades com o público de uma forma geral, né, com a sociedade de uma forma geral. E aí me parece que hoje, através de podcasts, programas no próprio canal aqui do YouTube, essas plataformas online, elas têm sido aí talvez uma possibilidade para a gente tentar aproximar essas discussões. Muito bom, Caio. Muito obrigado pela sua resposta. Agora eu vou deixar aqui um tempo livre para a gente poder fazer uma troca de ideias entre vocês dois. O Guilherme poder perguntar para o Caio para o Guilherme,
Então, queria saber se o Guilherme tem alguma pergunta para o Caio e a gente vai dando continuidade à nossa discussão. Beleza, tenho sim. Na verdade, vou dar os parabéns primeiro para o Caio pela apresentação dele e tal. Eu fiz algumas anotações, eu acho que ficou bastante claro, né, a sua apresentação, bastante didática, aqui no bom sentido, de fato, com erudição e tudo mais. Você, inclusive, faz uma crítica muito interessante ao livro do Eric Herman, né, que saiu recentemente, né, e ele coloca, dá pouco espaço à Europa Ocidental, apenas um capítulo, e o restante dedicado a uma história da Ásia, sobretudo, né? E, inclusive, ele chega a tratar da história da Mesoamérica, mas não trata das civilizações andinas, né? Ele esquece a América do Sul naquela abordagem de uma Idade Média global, né? O que ele cita ali. Eu gostei bastante ali, eu achei que foi bastante interessante. Esse mesmo livro, Caio, ele tem uma introdução muito interessante, porque ele também fala do período viking, né, como mais ou menos ali no ano 1000, como uma ruptura, né, com o início de uma Idade Média, o que ele chama, e também ele cita, foi uma coisa que eu trabalhei num artigo, por onde a gente poderia começar uma Idade Média global, em termos de cronologia, né, e aí ele dá uma opção, né, aquela famosa erupção vulcânica de 536 em El Salvador, que ela teria um impacto global, né? Ela afetou não somente a Mesoamérica, mas ela afetou a Afro-Eurásia, e parte da Europa também. A minha pergunta não tem muito a ver com isso tudo que eu acabei de falar. Eu queria que você comentasse um pouco mais. Eu conheço um pouco da sua pesquisa, né? Eu li aquele artigo que você publicou na Scandia, tudo mais. Eu queria que você comentasse um pouquinho com relação às suas fontes primárias, né? Quais são as fontes que você usa para pensar essa Idade Média global a partir dos vikings? Eu acho que você é o único, ou talvez seja o primeiro aqui no Brasil, que trabalha os vikings a partir de uma história global. Eu não conheço outro, talvez você possa me falar isso. Mas eu queria saber realmente das suas fontes, né? Um pouquinho delas. A gente sabe que a história global tende a, enfim, trazer corpus documental muito grande para análise, justamente para conhecer ali vários níveis sociais, né? E a partir disso, das fontes, Caio, como é que a gente poderia, né, inserir essas discussões, né, pensar os vikings, né, que você traz, no âmbito do ensino básico, né? Porque a gente normalmente coloca os vikings ali, entre aspas, colocados como bárbaros, né, que atacaram ali, sobretudo, o Império Franco, né? E você, na sua apresentação, fala, não, eles tiveram a questão do comércio, né, foram também para o leste, né, as expedições e a expansão viking para o leste é muito pouco conhecida no livro didático, não há essa ênfase. E aí, se você puder comentar um pouquinho para a gente. Bom, Guilherme, obrigado pela questão, né? Eu acho que a problemática da temporalidade, por exemplo, né, que foi o que você começou a falar, né, e que aparece no livro do Eric Herman, é interessante porque tem um capítulo, agora me fugiu qual dos capítulos né, que é dito isso, mas que trabalha justamente um pouco mais aprofundado essa questão da erupção do vulcão, né, em El Salvador, e vai demonstrar as inúmeras manifestações em diversas partes do mundo, né, de pessoas que relataram problemas associados, possivelmente a esse vulcão. Obviamente, eles não tinham a ciência de que o vulcão estava nessa região do planeta, mas a gente consegue ver ali, por exemplo, uma chuva mais obscurecida, né, de cinzas, o céu se tornando negro por mais tempo, e as pessoas não sabiam muito bem o que era, né, e aí o livro trabalha numa linha de que esse vulcão, por exemplo, teria trazido aqui essa noção de globalidade para o medievo, que realmente seria ali uma possibilidade de abertura, talvez, dessa Idade Média global. Né? Mas um ponto, por exemplo, que é citado em nota de rodapé somente nesse livro, é de que na Islândia, no mesmo período, a gente tem também uma erupção de um vulcão e que possivelmente teve um impacto tão grande quanto esse de El Salvador. Né? E aí a gente pode pensar que, bom, talvez essa ideia dos nórdicos ou dos escandinavos, né, sejam como a gente queira chamar, também está ligada nesse sentido. E também pode ser explorada como uma importante presença, né, talvez de uma nova construção de um marco temporal para essa Idade Média global. Né?
Mas em relação à minha pesquisa, especificamente, eu tenho trabalhado, né, com as incursões vikings entre os séculos 8 e 10, né, através da perspectiva da história global, e, bem, o que eu estou tentando fazer é um levantamento de inúmeras fontes que relatam sobre essas incursões. Aí eu trabalho tanto com fontes arqueológicas quanto fontes escritas. Pego os registros que acabam não sendo muito, né, na própria Escandinávia, e tento fazer um levantamento para tentar identificar ali manifestações mais gerais e que se assemelham, né? Porque geralmente as pesquisas envolvendo as incursões vikings, elas trabalham muito com as distinções de uma região para outra, né? Mas a gente percebe claramente um nacionalismo metodológico marcante ali, porque as pesquisas geralmente focam assim, bom, vamos falar sobre a presença viking na Inglaterra, e aí esquecem de que inúmeros acontecimentos ali têm relações extremamente próximas com diversas outras partes do globo, né, por onde os vikings passaram. Recentemente eu também encaminhei um artigo para o próximo livro organizado pelo Letames, né, e que eu tento demonstrar justamente isso, né, no meu caso o foco maior é no Império Carolíngio para esse artigo, mas eu tento demonstrar ali, por exemplo, a reação dos homens da igreja se assemelha tanto ao que acontece nas Ilhas Britânicas quanto, por exemplo, em Constantinopla, né, quando os primeiros ataques acontecem. Mas a questão do levantamento de fontes, assim, eu acho que todo historiador global ele precisa ter em mente que ele vai ter que trabalhar com uma diversidade de fontes e que, por muitas vezes, ele vai ter que se colocar à disposição para ler inúmeros materiais, né? E aí o que eu acho que o que pode ajudar a gente, ainda mais em tempos de pandemia, são as edições críticas, né, que foi trabalhado inclusive ontem na fala da Isadora, se não me engano, né, e que trouxe, por exemplo, essa relevância desses trabalhos de traduções, né, e o que eu tento fazer é justamente, nesse primeiro momento, né, do meu mestrado, traçar aquilo que se manifesta de forma mais evidente. Então eu não vou entrar em vários dos detalhes das regiões por onde os vikings passaram, mas eu tento traçar ali aquelas manifestações mais evidentes e tento demonstrar como que as incursões atuaram é, por meio disso que eu chamo de uma atuação de globalidade, no sentido de que elas transformaram e integraram principalmente as sociedades escandinavas com as diversas sociedades com as quais elas mantiveram contato. E uma crítica que eu tento fazer também ao longo do meu trabalho é tentar romper com essa ideia de que, principalmente a partir da década de 1980, a historiografia começou a colocar de que, bom, os vikings, na verdade, eles não são os bárbaros que a gente conhece. Na verdade, eles atuaram de muitas outras formas. E aí eles colocam geralmente que, olha, eles foram muito, muito também comerciantes, né? E aí colocam a atividade mercantil como se fosse ali o contrapeso, né? Então, a atividade bárbara seria o algo negativo e a atividade mercantil seria o positivo. Só que, veja, ao meu ver, essa lógica é, mais uma vez, aí a gente tentar naturalizar o comércio como algo positivo. E aí é uma concepção, inclusive, do nosso próprio sistema atual, do capitalismo. E aí, para mim, são dois pontos problemáticos, né? Primeiro, entender o comércio capitalista como um comércio que acontece, por exemplo, no século VIII, né, e que não tem nada a ver, o próprio objetivo do comércio é distinto. E segundo, é colocar o comércio como algo positivo. É só a gente perceber que, se a gente for analisar nas fontes, a principal mercadoria comercializada pelos vikings são escravos. Ora, o que tem de positivo nisso, né? Os escravos eram obtidos, por muitas vezes, pela força bruta, por meio das próprias incursões, né? E isso não significa dizer que são povos bárbaros e que estão alheios a qualquer questão cultural que fuja dessas atividades de violência, mas a gente precisa perceber que a violência nesse período, né, e ao longo de toda a Idade Média é algo comum aos povos, né? Tanto é que, por vezes, a gente percebe que os vikings são tratados como aqueles que comercializaram muitos escravos e que fizeram ali inúmeras matanças e tudo mais, mas a gente esquece, por exemplo, que Carlos Magno, quando faz lá expedições à Saxônia, tem relatos de que milhares foram assassinados, foram degolados e, bom, ninguém fala nada, né? E aí você diz, pô, como é que o clérigo carolíngio fica espantado com a violência viking, mas não ficava espantado com o assassinato de milhares de saxões? Então, acho que a grande questão que a gente precisa pensar aí que a história global pode auxiliar é como a gente consegue ver o mesmo fenômeno atuando em diversas regiões, que não necessariamente precisam ser em todas as regiões do globo,
né? Eu, pelo menos, não trabalho com uma linha de história global, desse global significando planetário, mas para mim é apenas uma questão de uma extensão maior, e que forças que estão para além daquelas forças locais, elas atuam e impactam também nos processos históricos. Então, acho que a questão das fontes é isso. A gente precisa ter essa consciência de que é necessário, sim, reunir diversas fontes que a gente vai precisar, sim, demandar um tempo considerável. Mas acho que é tudo questão também de perspectiva. A gente não precisa esgotar, a gente nunca também vai conseguir esgotar essas fontes. Acho que a gente pode, na verdade, fazer uma divisão do que a gente pretende realizar durante as nossas pesquisas. Muito obrigado, Caio. Aproveitar para transmitir ao Caio e ao Guilherme, né, as mensagens aqui do YouTube. Não sei se vocês estão acompanhando, mas muita gente elogiando as reflexões dos nossos comunicadores, o nível do debate. Então, deixar registrado aí que todo mundo que está acompanhando tem elogiado muito as respostas. Caio, você tem uma pergunta para fazer para o Guilherme? Sim, sim. O que eu queria. Primeiro, Guilherme, parabéns pela comunicação, porque, cara, assim, foi realmente muito legal, principalmente os pontos que você relacionou com o ensino básico, e alguns que eu não fazia ideia de que já tinham algumas manifestações, né? Inclusive alguns exemplares de livros didáticos que você demonstrou assim, em maior abundância na Europa, mas que já tem algumas questões envolvendo aqui no ensino básico brasileiro, né? Mas um ponto que eu queria que você pudesse falar um pouco mais é da questão de globalidade, né? O que para você confere a globalidade, primeiro, especificamente, né, no seu tema da comunicação, como que essa globalidade ela atua e até que ponto ela pode ser estendida, e como que você percebe a globalidade para o período medieval, né? Essa globalidade para o período medieval seria a mesma que você utilizou para a sua pesquisa, ou há possibilidades de muitas outras globalidades? Beleza, Caio. Uma pergunta interessante, né? Veja, na minha pesquisa, eu percebo a globalidade nesse ator principal, que é o Raimundo Lúlio, em vários níveis, né? E aí o primeiro nível que eu dialogamos aqui com o Sebastian Conrad, né, é a questão da mobilidade. É claro que história global não é sempre só mobilidade, não é sempre conexão, né? Isso ela não se esgota nisso, né? Entre outros aspectos. Mas o fato dele ter uma obra que ela ultrapassa fronteiras, né, ela é uma obra híbrida, por assim dizer, né, ele escreve em 3 idiomas, catalão, árabe e latim, ele tem influências de tradições indianas, e mais do que isso, eu estou elaborando um artigo recente, uma outra obra dele tem uma influência de uma história do Buda, né, que chegou por alguma via no Mediterrâneo, ele se apropriou daquela narrativa e criou uma outra coisa, né? Então, há uma transculturalidade enorme em torno dele, em torno dos escritos que ele produz, né? Ele tem um aspecto de globalidade pela sua dinâmica em mobilidade, ele é um cara que viaja bastante pela órbita do Mediterrâneo, ele tem uma experiência de globalidade também pelo que ele conhece em termos de mundo, né? Claro, o mundo conhecido para ele se resume ali ao norte da África, uma parte da Europa, o Oriente Médio, e no século XIII, que é o auge do Império Mongol, ele tem essa noção até onde vai, né? Até onde o Império Mongol chega, a sua dimensão. E, enfim, foram alguns aspectos que eu pude perceber nele, existem outros, né? Não sei se eu vou conseguir, pelo tempo aí, para a gente debater. Eu sugiro, depois entre no meu artigo que vai ser publicado, fazendo novamente uma propaganda, porque há elementos nele muito interessantes, inclusive, porque quando há um bloqueio, né? Quando o Papa, em 1291, proíbe que os latinos entrem em comércio, façam comércio com os mamelucos egípcios, né? Que isso, de certa forma, é uma interferência às conexões. Então, é uma crítica que a história global ela recebe, né, por enfatizar muito as conexões, mas esquecer dos entraves a essas conexões. Então, o Raimundo Lúlio ele tem uma experiência de mostrar que esse embargo papal ao comércio, ele nem sempre era cumprido,
havia muitos cristãos que burlavam isso em prol, né, das conexões, essas conexões e relações comerciais que a religião tentava travar, mas que aconteciam de toda forma. Enfim, fica aí um resumo que eu poderia colocar para você em termos de globalidade para o meu objeto. Muito obrigado, Guilherme. Infelizmente chegou a hora da gente encerrar a nossa mesa. Queria colocar aqui a minha satisfação em participar do primeiro Congresso Internacional do Labore e do Letames, expressar minha felicidade em compartilhar essa mesa com o Guilherme, com o Caio. A discussão foi muito rica e a gente pode perceber isso por todos os comentários que a gente tem no YouTube, e aproveitar para agradecer também a participação de todos que acompanharam a nossa mesa. Eu estou deixando aqui no chat do YouTube, gente, o endereço do blog do evento, onde a gente tem a programação completa e o link para acessar todos os trabalhos. Então, acompanhem, continuem prestigiando o evento, e agradeço muito a participação de todos e todas. Desejo uma boa noite para vocês. Um abraço, pessoal.